Olá, me chamo João Anderson Amorim Ferreira, sou aluno da Universidade Federal do Maranhão. Irei falar, defender o pré-projeto que tem como título a importância do triângulo no cotidiano. Nosso professor orientador foi o Dr. Gustavo Silvestre do Amaral Costa. A introdução ela foi dividida em três tópicos. O estudo da geometria foi essencial para o desenvolvimento humano, presente por toda parte e também utilizada a todo momento. Não é de hoje que a geometria tem sido utilizada. Por exemplo, na antiguidade, eles tentavam resolver problemas do cotidiano que pareciam não ter soluções. Então, os estudiosos matemáticos, eles pegavam esses problemas cotidianos, do cotidiano, e resolviam, através exatamente, boa parte desses problemas, através da geometria. Né? Então, nós podemos observar que a geometria ela é de suma importância para que o ser humano pudesse se desenvolver. Então, situações como medir unidade, construção de prédios, construção de pontes, construção de casas, placas de trânsito e até mesmo a bandeira nacional, nós podemos observar que a geometria está diretamente relacionada a esses e outros temas. Então, não é apenas uma questão escolar, não é apenas uma questão, um tópico de uma matéria escolar, mas também é entender que a geometria ela nos ajuda a entender o mundo do mundo físico, o mundo científico e também o mundo tecnológico. Tá? O segundo tópico surgiu da necessidade básica do homem em solucionar problemas básicos. Ele surgiu dessa necessidade, mas não foi só isso. Ela atingiu um aspecto bem mais complexo. Ela se tornou uma das principais partes da matemática, fazendo assim dispensável no desenvolvimento da humanidade. Levando tudo isso em consideração, os estudiosos, eles entenderam que a geometria, por essa importância, ela deveria ser introduzida já na educação infantil. Porque quando, nos primeiros anos de vida, a humanidade ela já tem contato com essa temática. Então, eles observaram que isso seria importante para o crescimento da humanidade. O terceiro tópico nós temos que, dos polígonos, o triângulo ele é o mais elementar de todos. O triângulo ele tem servido de base teórica para grandes aplicações na vida do ser humano. Eles estão presentes em nossa vida de várias maneiras e sua utilidade ela é muito importante. Além disso, a simplicidade geométrica, né, que ele tem torna o triângulo de fácil fácil forma de estudar, analisar na geometria. Né? E outro fator curioso, interessante, é que dois triângulos eles conseguem formar outros polígonos. Né? Eles conseguem, por exemplo, eles conseguem nos quadriláteros, eles conseguem formar o retângulo, eles conseguem formar o quadrado, eles conseguem formar o trapézio. Então, por esses e outros fatores, é que o triângulo é muito importante na vida do ser humano. Tá? A justificativa. Este trabalho pretende promover uma reflexão sobre as aplicações das propriedades do triângulo no cotidiano, buscando diversos estudiosos sobre o tema, para mostrar como, no decorrer da história da humanidade, a matemática foi essencial para a evolução. Então, não é apenas uma questão escolar, uma questão de uma disciplina. É muito mais do que isso. É entender que foi de suma importância para o desenvolvimento da humanidade a questão desse estudo, a questão do triângulo, a questão da matemática. Então, a nossa visão tem que ser essa, de entender que nós somos, nós temos o privilégio de ter, sabe, principalmente nós matemáticos, de entender que a matemática, é de suma importância, foi e ainda é para o crescimento da humanidade. Objetivos gerais, promover uma reflexão sobre as aplicações das propriedades do triângulo no cotidiano a partir da análise de soluções de situações problemas. Os objetivos específicos. Conhecer a história e a teoria dos triângulos na geometria plana, conhecer a semelhança entre triângulos em situações diversas
estudar as aplicações das propriedades do triângulo cotidiano. A fundamentação teórica. De acordo com Pesco e Arnaldi, os primeiros resultados geométricos são bem antigos e são de origem experimental, foram observados pelo homem em sua atividade prática. Por exemplo, nós observamos aqui os egípcios. Eles usavam o triângulo justamente para medir, né? E, especialmente, eles usavam os triângulos para criar as pirâmides. Não era só para isso, é como eu já falei. Era para medir ângulos, era para calcular as distâncias. Tá? Então, foi de uma importância muito grande o estudo dos triângulos. Aí nós podemos observar que um grande estudioso, Tales de Mileto, ele usou exatamente a sua curiosidade para descobrir a altura que esse triângulo, ou o triângulo, no caso, para saber, né, a altura que ele tinha. O que ele fez? Ele observou que em um exato momento a sombra estava da altura da pirâmide. E aí ele calculou a altura dessa pirâmide através disso, através da sombra. Então, pela curiosidade que esse estudioso tinha, ele conseguiu observar isso e passar para nós que hoje nós entendemos, fazer exatamente esse cálculo, né? Então, foram estudiosos como ele que nos ajudaram a entender a, os cálculos do triângulo, a geometria. E a gente tem aqui o Teorema de Pitágoras, né? Temos aqui um papiro, né, que foi no início do Teorema de Pitágoras, e temos aqui o que nós temos hoje, como nós temos hoje o Teorema de Pitágoras que nós conhecemos atualmente, certo? Então, que também é de suma importância para o desenvolvimento da humanidade. Aí nós podemos observar exemplos aqui, ó. O triângulo ele é usado como suporte, digamos assim, para suportar grandes pesos. A gente tem exemplos de pontes, né? Se nós observarmos as pontes, elas têm muitos triângulos, então é uma forma rígida, é uma forma que consegue suportar grandes pesos, suportar grandes estruturas. Aí a gente também tem, se nós analisarmos com o olho mais cuidadoso, nós podemos observar triângulos em praticamente tudo, praticamente tudo. Observamos esse outro exemplo aqui, ó, na sala de aula. Nós temos a janela, a parede, o quadro, a porta, nós temos a mesa, né, portão. Então, exatamente por isso que o triângulo ele é utilizado pela sua rigidez, pela sua força. Nós observamos aqui também, ó, a questão da rampa, se ela fica muito alta, fica difícil para a locomoção dos cadeirantes. Enfim, tudo isso é calculado através das fórmulas, através dos triângulos, como a altura que esse avião, a altura que esse avião está. Então, é tudo calculado através do triângulo, né? A altura que através do triângulo. A metodologia. Esse trabalho foi baseado em pesquisas bibliográficas, fazendo levantamento de referências teóricas já analisadas de grandes estudiosos na área da matemática. Tá? Nós temos aqui o cronograma e também temos aqui as referências. Tá? Muito obrigado.